Érico, tivemos aí, portanto, a guerra no Oriente Médio nos dando mais capítulos. Os americanos anunciaram que resgataram um segundo piloto de um jato que foi abatido no Irã na semana passada. Donald Trump falou que foi uma missão muito ousada e o fato é que ela foi concluída mesmo o Irã negando que isso tenha acontecido. Exatamente, Estevão. Foi de fato uma missão muito ousada, muito importante para os americanos, inclusive, porque era muito importante para o presidente Donald Trump e também para os militares americanos, para toda a estrutura de guerra dos americanos, que eles resgatassem com vida esse militar e impedissem que ele fosse feito prisioneiro de guerra pelos iranianos. O que aconteceu exatamente? Na sexta-feira, um avião F-15E, muito importante, um avião muito moderno da Força Aérea Americana, foi derrubado no Irã e esse avião tinha 2 tripulantes. Um piloto que foi resgatado na própria sexta-feira e um outro oficial, um coronel, que era responsável por organizar os ataques daquele F-15E. Esse coronel acabou caindo nessa queda do avião, acabou ficando no território inimigo. Ele conseguiu entrar em contato com os militares americanos, passar um pouco da localização deles e os americanos criaram uma grande operação militar de resgate. O piloto já havia sido resgatado na sexta-feira, ele ficou ferido. Esse coronel também estava ferido numa determinada região no sul do Irã, passou um pouco as coordenadas e os americanos fizeram uma grande operação que envolveu dezenas de aeronaves, inclusive vários helicópteros, centenas de militares com uma incursão no terreno no Irã. Ao mesmo tempo, a CIA, o Serviço Secreto americano, também fazia uma operação para tentar despistar os iranianos. Eles atacaram muito, bombardearam muito aquela área para impedir que os iranianos chegassem perto da localização desse coronel. E hoje, na manhã deste domingo de Páscoa, o presidente Donald Trump publicou nas redes sociais que o coronel foi resgatado, que ele está ferido, mas que ele vai ficar bem, não é nenhum ferimento que pode levar à morte dele, segundo o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. A mídia iraniana, como você colocou, negou que ele tenha sido resgatado, mas é parte da propaganda iraniana. Isso foi muito importante, porque se esse coronel fosse feito prisioneiro de guerra, ele seria utilizado pela propaganda do Irã para mostrar as capacidades militares do Irã e a resistência contra os ataques dos americanos. Então era muito importante do ponto de vista político, do ponto de vista da narrativa da guerra, que ele fosse resgatado pelos militares americanos. E foi isso que aconteceu. Aparentemente aconteceram muitos combates, inclusive, e a mídia iraniana diz que abateu 2 helicópteros Black Hawk, e também teria abatido 2 aviões C-130. A gente não tem confirmação disso, vamos obviamente acompanhar, mas a gente sabe, isso foi confirmado por fontes para a CNN, que aconteceram combates muito intensos para fazer esse resgate, que de fato foi uma operação muito ousada, que aparentemente deu certo para o lado americano e impede que os iranianos usem esse coronel, que poderia ter sido feito como um prisioneiro de guerra, na sua guerra de propaganda contra os Estados Unidos. Então foi uma operação que era crucial para o presidente Donald Trump, porque isso teria um custo muito alto para ele. Nós já vimos muitos aviões americanos que foram destruídos, alguns inclusive em solo. Esse F-15 que foi derrubado e outras aeronaves que também foram abatidas nessa guerra. Já tivemos pelo menos 13 militares americanos que morreram nessa guerra, mas ter um prisioneiro de guerra nas mãos do regime iraniano seria, de fato, um grande problema político para o presidente Donald Trump. Aumentaria muito a resistência contra essa guerra dentro dos Estados Unidos e, por isso, ele não poupou ali recursos, não poupou esforços para tentar resgatar e conseguiu resgatar esse coronel, segundo as fontes que a CNN conseguiu confirmar.
Mas, Américo, o que você vem falando, a gente vê de notícias também nesses últimos dias, é um revés maior, militarmente falando, dos americanos, né? Perderam a aeronave, aquela aeronave radar também que era muito importante, mais um caça, o Irã mostrando um pouco de força também nesse conflito. O Irã tem capacidade de resistência. Nós tivemos, inclusive, essa semana, um relatório da inteligência americana mostrando que eles ainda têm pelo menos metade dos seus mísseis e dos seus lançadores de mísseis e também lançadores de drones. Isso mostra que o Irã tem sim como resistir. É claro que a superioridade militar dos americanos e dos israelenses é enorme. Eles praticamente atacam qualquer ponto do território iraniano, mas os iranianos ainda conseguem, claro, se defender, conseguem atacar, conseguem derrubar eventuais aviões, como aconteceu com esse F-15. O que acontece, Estevão? Justamente por conta do balanço de força ser tão dispar, ser tão favorável aos americanos, quando acontece um ataque como esse, a destruição de um avião, isso causa um grande impacto, porque o presidente Donald Trump, inclusive, tenta criar essa narrativa que o Irã está acabado, que não tem mais nenhuma defesa, que não tem mais força aérea, que não tem mais marinha. A realidade não é essa. Cada vez que acontece um incidente como esse, isso mostra que o presidente Donald Trump está ampliando ali a sua versão da guerra. E, por isso, mais uma vez, a captura desse coronel seria um grande revés político para os americanos, muito mais político para o presidente Donald Trump do que um revés militar, porque a capacidade iraniana é limitada. Agora, quando você entra numa guerra, você sempre está sujeito à destruição do seu equipamento, você está sujeito à morte dos seus combatentes. E quando essas mortes começam a aumentar muito, claro, aumenta também a oposição a uma guerra que já não é popular. Agora, você ter um militar americano fardado, um coronel, eventualmente fazendo declarações na imprensa americana sobre, claro, muito impacto e muita força, muita pressão dos iranianos, isso seria devastador para o presidente Donald Trump. Por isso é que ele está tão animado, inclusive hoje. Já publicou várias notas nas redes sociais comemorando a libertação desse coronel e também fazendo novas ameaças contra o Irã. Tá certo. Américo Martins, parece até cena de filme que a gente vê, né? Resgate, o soldado, o risco de ser capturado e... A gente estava, inclusive, comentando isso na redação sim. Aqui antes do programa, de que isso, eventualmente, por ter sido bem sucedido para o lado americano, pode virar um filme em Hollywood, né?